E a leitura de hoje é do livro Pão Nosso, intitulada Boa Vontade. Vede prudentemente como andais. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 15. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Então vamos fechar os nossos olhos agora para fazermos a nossa prece. Jesus, Mestre querido, com coração cheio de alegria, Senhor, estamos aqui reunidos para estudar um pouquinho do Teu Evangelho, das Tuas palavras. Agradecemos, Senhor, pelos bons espíritos aqui presentes, os mentores dessa casa, aproveitando e pedindo, aquieta as nossas mentes, acalenta os nossos corações tão famintos do pão espiritual. Ajude-nos, Senhor, a não ficar só em palavras, mas que possamos tudo aquilo que aprendermos hoje aqui, possamos praticar no nosso dia a dia, pouco a pouco. Que essas sementes, Senhor, possam chegar ao nosso solo e que o nosso solo possa estar fértil, para que possa florescer, Senhor, para que possamos semear também ao sairmos daqui. Pedimos, Senhor, pelo nosso querido palestrante da noite, que os bons espíritos possam induzi-lo, guiá-lo, para que ele possa falar com o coração. E mais uma vez, Senhor, muito obrigada pela oportunidade da reencarnação. Esteja conosco, Mestre querido, em nossas vidas. Que assim seja. Hoje nós teremos o nosso querido amigo Adriano Barbo, que todo mundo conhece, de Mount Vernon, e ele vai falar da conquista do reino de Deus. Seja bem-vindo, Adriano. Boa noite a todas e a todos, senhoras e senhores. Sejamos todos nós muito bem-vindos à casa de Jesus, que também é a nossa casa. Feliz por nos encontrarmos novamente reunidos para juntos, refletirmos sobre assuntos tão importantes para nós. Porque se não for assim tão importante, nós não teríamos deixado os nossos lares, muitas vezes entes queridos, que muitas vezes até não nos compreende, a vinda aqui, arriscando muitas vezes alguns contratempos para buscar entender, compreender e refletir. Então, esse é um assunto na noite de hoje de maior importância para todos nós, porque fala as reflexões em torno da conquista do reino de Deus. O Evangelho de Jesus é o roteiro que nos ensina, que nos explica qual é esse reino, como é esse reino e como conquistá-lo. Obviamente que temos também no Espiritismo, nas obras de Allan Kardec, trazida pelas vozes dos céus, como diz no prefácio do Evangelho, todo o roteiro seguro para alcançarmos o reino de Deus. Certamente que estamos a caminho e muita conquista já fora feita. A.K. Brown and Sarah. Sarah é o nome que eu busquei porque eu esqueci o nome. No meio do caminho eu esqueci o nome. Faz tanto tempo essa história que eu já até esqueci o nome de um dos personagens.
Mas Aka, Sarah e Brown. Já se faz muitos anos essa história. Estava frio, muito frio. A temperatura estava muitos graus abaixo de zero. A neve, branca, sumia de vista, muitos pés acima do solo em algumas partes. Vales e montanhas estavam todos cobertos pela neve, como aqui muitas vezes na época do inverno, principalmente em janeiro. E o frio a cada ano mais forte. E naquele especial, ainda muito mais. O frio estava tanto que do grupo de Aka, Brown e Sarah se perderam os outros 5 componentes do grupo, incluindo 2 filhos de Sarah. Não só pela hipotermia, pelo excesso de frio que os matou, mas também por falta de alimentação. Sobrando do grupo somente os 3. Eles, para sobreviver, para manter a vida pulsando nas suas veias, precisavam buscar ajuda, principalmente a juntar-se a outros grupos mais numerosos. Porque naquele frio, naquela neve, somente em grupos mais numerosos poderiam sobreviver. Principalmente porque faltava muita comida. Precisavam caçar para sobreviver. Matar os bichos, principalmente os menores, porque naquela época não existiam as armas de hoje, as armas de fogo, ou as armas brancas, como dizem o ditado popular. Precisava mesmo, muitas vezes, pegar na unha, como dizia lá em Goiás. Correr atrás do bicho e pegar. Este era um grupo de seres humanos modernos, chamado modernos. Mas o ano se vai há mais ou menos 9.000 anos atrás. Nessa época dita época do gelo, ou a era do gelo, que cobria grande parte da Europa. O gelo, a neve, que já durava quase 200.000 anos, chegava ao seu quase final, por toda aquela extensão da Europa, trazendo então o sofrimento para as tribos, nômades, caçadores. Então a conquista, a busca daquele grupo era da sobrevivência, de manter a vida. Então eles começaram uma jornada que durou meses e meses, durando mais ou menos, percorrendo mais ou menos 1.200 milhas a pé, montanhas e vales. Preferiram, aliás, seguir os rios porque era mais fácil de sobreviver ali. Achar alguns outros componentes, porque naquela época, os seres humanos modernos não conseguiam viver em um grupo maior que 10, que 15. Esses eram os grupos maiores que sobreviviam junto. Hoje em dia, sobrevivemos em grupos maiores do que esse com muita facilidade. Mas naquele tempo não era assim. E eles tinham que batalhar pela sobrevivência. Mas ao longo do caminho, muitos empeços se ocorreram. Um dos seus componentes ficara doente por veneno na comida, ou food poison. Quase não tinha nada de comer. Naquele dia extremo em que vários e vários dias não conseguia nenhuma caça, aqui decidiu comer um cogumelo desconhecido e ficou doente. Mas felizmente acharam outro grupo de mais ou menos 10 seres humanos.
que os acolheram, deram de comer e trataram-o aqui. Ele ficou bom. Já estava cessando um pouco do frio, mas para eles permanecer ali naquele grupo já não dava mais. Por quê? Naquela época, há 9.000, 10.000, 15.000 anos atrás, as mulheres tinham valor sobrenatural, como acontece nos dias de hoje. E então Sara era a companheira de Aqui, mas o chefe da nova tribo estava de olho na Sara. E aí houve um conflito. O que fazer? Abrir mão da companheira ou ela abrir mão do companheiro para ficar com o chefe da tribo? Como acontece nos dias de hoje, que nada, sou fiel ao meu companheiro. Não ficaram naquela tribo por fidelidade ao companheiro Aqui. Acontece muito nos dias de hoje. Preferiram arriscar-se às montanhas de gelo, paredões que mal visualizavam onde estavam pisando. Mas com a luta da conquista, precisamos conquistar, precisamos sobreviver, não nos vamos deixar vencer-se pela intempérie, pela neve, pelo frio. E conquistaram. Depois de vários meses de busca, acharam-se uma comunidade que é dita a primeira comunidade do globo terreno com um número maior de pessoas vivendo junto. Conta-se os arqueólogos, que aliás ainda existe aquele sítio arqueológico na Europa, de 100 pessoas. Chegou a ter mais de 100 componentes naquela comunidade. Aquela comunidade era a mais diferente de todas existentes até então. Porque não via naqueles novatos, naquelas pessoas que chegavam, inimigos. Porque até então, aqueles que chegavam eram um perigo. Porque a comida era muito pouca. E aí uma boca a mais para dar de comida, poderia faltar a nossa família. A família daqueles grupos. Mas aquele outro grupo, que se ajuntava quem chegava com muita hospitalidade, era uma ferramenta para que eles pudessem sobreviver. Porque tendo uma pessoa a mais, um novo componente, uma nova componente, era uma força de trabalho a mais naquela família, naquela sociedade. Então todos os estranhos eram bem-vindos e bem tratados, como acontece nos dias de hoje. Há 9.000 anos atrás já era assim. Os homens primitivos acolhiam os novatos. E como começou-se então a especificação dos trabalhos. Alguns era para ir buscar os animais no meio da neve, matá-los e trazê-los. Outros eram então para tirar ali a pele, outros para cozer, assar, etc. Outros para construir ferramentas. Então começou-se a especificação dos trabalhos. Mas o curioso dessa especificação, só uma curiosidade para vocês, é que quem ia naquele grupo matar os bichos na floresta eram as mulheres. Os homens ficavam na comunidade, esperando a comida chegar. Hoje em dia não acontece. Mas porque eles tinham um trabalho específico na comunidade. Então as mulheres eram as caçadoras, matavam animais muito grandes. Brincadeiras à parte, mas esta, há 9.000 anos atrás, era a briga, era a busca da conquista do ser que não se deixava vencer por nada. Está no espírito humano conquistar.
Vem daí talvez a busca do ser humano mais tarde nas civilizações mais aprimoradas, ditas mais civilizadas, do Oriente, do Ocidente, da Índia antiga, do Egito e de tantas outras civilizações antigas, remotas, que temos muitas vezes mal notícias nos livros históricos. No Egito, nessa especificação, surgiram-se então a busca, a conquista das terras, a conquista de outros artefatos, inventando-se a arte, inventando-se a agricultura. Faz-se a conquista, criando-se as cidades, construindo-se então as suas casas. Não era mais aquelas toscas cavernas da época do gelo ou da época da caverna. Já é então construções mais bonitas, como surge no Egito, com as pirâmides, 2.000 anos, 3.000 anos atrás. Talvez os próprios egípcios queriam conquistar os céus, porque a primeira construção mais alta do mundo está na pirâmide de Giza. Foi ultrapassado a altura daquela pirâmide aqui pela Torre Eiffel. Talvez os egípcios queriam conquistar, já estavam conquistado a terra, conquistado o povo, inclusive o povo da terra de Canaã. Os hebreus que estavam subjugados há 400 anos nas mãos dos egípcios. Que nada. Como poderá o ser humano estar subjugado a outro ser humano? Nada disso, diziam os judeus ou os hebreus da época. Se libertando para conquistar uma terra que não era a terra em que eles viviam. Dizendo lá na Bíblia, quantos anos, quantas décadas custou aos hebreus surgir ou sair das mãos dos egípcios? Muitos, centenas, talvez ficaram ao longo do caminho, desencarnaram. Outros tentaram talvez desistir, voltar para trás e continuar talvez na escravidão. Mas um instinto de conquista, de busca, de conquistar alguma coisa estava lá, não se deixando vencer por outra nação de forma nenhuma. E esse instinto de conquista vem se alastrando ao longo da nossa história. Cansados de conquistar talvez a terra, ali começam-se as grandes conquistas de um povo para o outro. Surgem então as grandes batalhas conhecidas na história remota e conhecidas nas histórias de hoje. Não basta termos um terreno para nós vivermos. Para uma nação, para uma família, é preciso conquistar a que os outros estão vivendo. É a luta das conquistas. É a luta da conquista que vem se alastrando ao longo do tempo. Surgem gregos, surgem romanos, espartanos, todos na luta. Gregos, talvez, querendo conquistar mais aqui no intelecto, inventa a filosofia através de Sócrates, Aristóteles, Platão, mas os romanos nem tanto. Briga pela espada, devemos conquistar o mundo. E, aliás, naquela época conquistaram quase todo o mundo da sua época. Mas que nada, quem vai deixar vencer-se por um outro povo? Quem? Se esse instinto de conquista está no ser. Conquista-se por um tempo, como acontece com os romanos, Augusto César, Adriano, Diocleciano e tantos outros imperadores que comporam a direção dessa grande nação. Mas dizem os visigodos, os bárbaros, nada de conquista, nós iremos conquistar. Não deu para os romanos, caíram também sob a conquista de outros povos. Mas o tempo passa, quem conquista quem?
os espartanos, outros povos, Alexandre o Grande, trabalha, afia a sua espada, conquista os metais mais preciosos da época para a luta de conquista. Mas o tempo passa, a história se modifica. Como se ficam as nossas conquistas? Onde está? Vem a religião ortodoxa, em todas as partes do mundo. Mas a luta de conquista não para. A Idade Média, que não faz tanto tempo assim, 1500, 1000, é feita de quê? A própria religião, que está buscando também a conquista, arma-se das espadas, das armas da sua época, promovendo cruzadas para conquistar o quê? Para conquistar uma terra, um templo, uma história que não pertence a um só ser. Matando, dizimando, escravizando. É os senhores feudais que buscam nas suas terras a sua propriedade, a sua conquista. Mas o ser humano não se deixa domar. Não se deixa domar nem mesmo pelas doenças, pelas pragas, pelas pestes. Diz-se que a peste bubônica ou a peste negra dizimou na Europa centenas de milhares e milhares de pessoas. Mas como pode um povo deixar-se vencer por uma peste? Sobrevivemos. Estamos todos aqui, reencarnados, dá bem dizer. Mas estamos todos aqui. Nada de peste nos conquistar. Nós conquistaremos estas pestes. Surgem outras doenças, tuberculose, AIDS, febre amarela. Parece que mesmo na natureza, nos minúsculos grãos de vida, podemos colocar desta forma, está lá o instinto da conquista. Quem pode mais? É um bacilo? É um vírus ou é nós? Mede-se a força. Aqui nos Estados Unidos, a influenza, desencarnaram mais de 50 mil pessoas, principalmente da idade de 23 anos a 30 e poucos anos. Um pequeno vírus está lá, naquele pequenininho vírus, a luta de conquista. Quem vence quem? Mas o ser humano não se deixa vencer. Como podemos deixar vencer por um vírus, por uma bactéria, por uma doença? Nós buscamos com essa conquista. Os territórios, as matas, as florestas, as montanhas. Nós escalamos as montanhas, descemos ao fundo do mar. Lá, nas profundezas, centenas e centenas e centenas de pés nas profundidades do oceano, descobrindo, conquistando cada palmo desses oceanos, das matas mais fechadas da Amazônia ou da África, ou os picos mais remotos ou mais altos que poderíamos imaginar, do Monte Everest ou dos Pirineus de outros países. O ser humano vai conquistar esses picos mais altos e mais outros pontos mais profundos da Terra. Mas isso não deve ficar por aí. Porque queremos conquistar o espaço. Queremos chegar em outros planetas. Surge então a busca que pisar na Lua. Conquistamos. O ser humano, Yuri Gagarin, talvez cansado das conquistas da Terra, do seu quintal, do seu país, dá-se então o primeiro passo. Outros dizem, não, você não deve conquistar, nós conquistaremos. E os americanos, com o trabalho, com o suor, com a inteligência, com a astúcia, com o investimento, com a inteligência, conquistaram os primeiros a pisar na Lua. Essa é a conquista, talvez mesmo Armstrong dizia, que bonito, que bonito. Não tínhamos nem palavras, talvez, uma retórica
mais fluente, mas essas são as palavras de quem vai na Lua. Agora, nos dias atuais, é Marte, Saturno, Netuno, até mesmo o Sol talvez está na nossa lista de conquista. Porque na Terra não há mais nada para ser conquistado, a não ser, muitas vezes, aquele tão sonhado título universitário. Mas o terceiro sonhado título universitário, porque só 2 não bastou. Só 1 não bastou. O segundo doutorado, mestrado, talvez o terceiro carro da família precisa ser comprado, precisa ser conquistado. Aquela casa tão sonhada, mas não aquela casinha somente de 2, 3 quartos, mas aquela casona que sonhamos toda a nossa vida. Não só aquele centrinho que compõe para 60 pessoas, mas temos que ter um centro grande. Gente, com 600 pessoas, 10 salas, com vários relógios na parede. Porque só um não dá para ver as horas. Essa é a conquista. Nós já conhecemos tudo na Terra, poderíamos dizer assim. Lá do profundo do átomo, todas as partículas quase já conhecemos, já desbravamos. Conhecemos até mesmo quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Só Deus que sabia antes, mas agora a gente já sabe. Conquista. Essa é a nossa conquista. Quantos milhões de células tem no nosso corpo? Já se tem ideia. Já se desbravou. Já se filmou o bebê crescendo na barriga de uma mulher. Mas tem uma coisinha só. Uma só conquista que ainda nos falta. Que lá, Sarah, aqui, Anne Brown, também nos dias de hoje, talvez reencarnados entre nós, está à procura, que é a conquista de si mesmos, que é o conhecimento de nós mesmos, e a conquista do reino de Deus. Mas agora que você fala disso, Adriano, depois de 9.000 anos, não, gente, eu sou milhões na frente, já falou, mas atrás já nos havia falado disso. Eu não sou o primeiro, nem serei o último a falar da conquista do reino de Deus. Jesus, vendo essa nossa busca, esse nosso instinto, falava para nós há 2.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, conquistai primeiro, gente, o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Mas nós primeiro quisemos conquistar tudo, literalmente quase tudo, menos o reino de Deus. E aí nada nos foi acrescentado. Ficamos somente com aquilo que conquistamos, que é a nossa volta. A matéria conquistamos. Talvez com a própria mentalidade voltada lá para a criação bíblica. Vós foram criados do pó da terra. A nossa psicologia estava talvez tão voltada para o pó da terra que nós estamos voltados até hoje para a terra, para o pó da terra, achando que somos pó da terra. Mas Jesus falou, reformou aquela ideia bíblica, falando que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Não somos mais, gente, se vocês não sabem, o pó da terra. Somos espíritos imortais, criados para conquistar o reino de Deus que está dentro de nós. Melhor dizendo, desenvolver este reino divino que está na nossa intimidade. Conquistá-lo, fazê-lo funcionar. Desenvolver. Mas a palavra conquista, a busca nossa, está tão entrelaçada nas questões da violência, porque tudo que se fala de conquista na Terra vem a violência. Porque sempre foi na ponta da espada ou da arma que nós
procuramos conquistar na terra. Tanto é verdade como falamos de conquista. Eu tenho uma briga danada. Utilizamos a palavra briga para falar de uma conquista interior. Você vê? Briga, a gente fala de briga, é uma questão, é um litígio entre as pessoas, certo? Então eu estou falando, estou numa briga. Estou numa batalha. Batalha vem de guerra. Quase todas as nossas palavras de terminologia que utilizamos para o nosso desenvolvimento, pegamos emprestado das nossas conquistas anteriores. Batalha, briga, inimigo, inimiga. Tem um inimigo dentro de mim, uma inimiga. Será que não tem outro vocabulário, outra palavra para substituir o inimigo, a inimiga? Para a gente ver quanto estamos voltados pelas conquistas da violência. Talvez seja por isso que Jesus falou, até hoje na terra, o reino de Deus tem sido conquistado através da violência. Mais ou menos assim que ele falou. Porque na época de Elias, para demonstrar o poder de Deus, matava centenas de pessoas para mostrar que Deus era poderoso. Então, nos dias de hoje, quando a gente fala, meu Deus, eu preciso trabalhar, me melhorar, mas eu estou com uma briga comigo. Tem uns inimigos dentro de mim. Eu sou o meu maior inimigo. Porque as questões de brigas e litígios têm sido coisas corriqueiras da nossa vida, que precisa ser mudado. Por isso o Evangelho de Jesus, por isso o Espiritismo veio para mudar todo esse nosso padrão psicológico e a nossa conduta diante uns dos outros, para realmente conquistar a nós mesmos. Nós somos tão estranhos para nós mesmos, que tem uma pesquisa muito interessante. Não é tão ostensiva, mas deu para demonstrar um pouco a ideia. Foi feito esse experimento em um hotel muito movimentado aqui dos Estados Unidos, em que as pessoas entravam e saíam a todo instante, a todo minuto. Então tinha como um corredor como esse aqui para entrar, então a pessoa abria aquela porta, né, de vidro lá, com aquela maçaneta brilhosa e etc. Naquele hotel bem sofisticado, entrava e ali lá no fundo, né, ele podia ver a sua imagem num espelho. Mas era como se fosse outra pessoa entrando de lá para cá. Porque eu abri a porta, logo surgia lá no fundo a imagem de outra pessoa abrindo a porta, dando a ideia de que outra pessoa estaria entrando no hotel ao mesmo tempo que eu. Então as pessoas entravam, via lá no fundo outra imagem entrando e se dirigia ali à recepção do hotel. Então perguntava para essas pessoas: você conhece aquela pessoa que entrou lá no fundo contigo? A pessoa, olha, nunca vi mais feio. Não conheço, não tenho ideia de que você está falando. Eu até vi a pessoa entrando lá no fundo, mas não tem nada a ver comigo. É mais alto, é mais baixo. Pouquíssimas as pessoas reconheceram o seu próprio corpo refletido na imagem de um espelho. Pouquíssimas pessoas. Uns achavam que era mais gordo, outros achavam que era mais feio, achavam que era mais bonita e etc. A roupa não era tão brilhosa e assim por diante. Muitas vezes é verdade. Pergunta quanto pesamos. Muitas vezes queremos mentir. Certo? Que cor o meu cabelo? Que cor isso? Que cor aquilo outro? Define isso tudo. É que ainda precisamos desbravar um outro terreno que está aqui. E para isso começa nos dias de hoje, ou já começou para a gente, adentrados em uma doutrina tão clarificadora, uma nova jornada. Porque nós tivemos até hoje uma odisseia fantástica, aventuras incríveis de toda a natureza já se foi feita por nós. Ricos, pobres, aleijados, pretos, brancos, olhos claros e escuros, todo tipo de conquista já tivemos feito até nos dias de hoje. Mas quando perguntar para nós mesmos algumas simples perguntas de nós mesmos, nós não sabemos responder. Você ama fulano de tal?
raramente a pessoa vai poder responder rapidinho. Você ama a si mesmo? Aí fica aquele negócio no ar. 3 perguntas e a gente não sabe responder com total sinceridade, com total certeza. Como fica tudo isso pra gente? Então Jesus vem nos falar. Conquistai o reino de Deus, que está dentro de vós. E tudo mais vos será acrescentado. Ele ainda disse mais. Não busqueis no mundo alhures a felicidade, porque a felicidade está dentro de nós. Mas não escutamos, porque isso foi dito há 2000 anos atrás. Mas não foi só Jesus. Francisco de Assis, como foi cantado aqui na história, dava o mesmo recado, despindo-se da matéria, literalmente despindo-se da matéria, para deixar brilhar-se a luz. Mas a gente pensa, no mundo de hoje, no mundo de hoje, com tanta maldade, com tanta violência, mas a gente não esquece que lá em Pompei, 2000 anos atrás, começava-se as grandes batalhas dos gladiadores nos circos romanos, em que o ser, naquela conquista, talvez até mesmo querendo vencer a morte, se matava nos circos, ou se deixavam matar pelos leões, etc., nas grandes batalhas dos gladiadores da terra. É a conquista da violência. Talvez seja mesmo por isso que lá no livro Boa Nova, o irmão X, ele traz para a gente um colóquio que Jesus tem com os discípulos. Vocês acham que o mundo de hoje está assim tomado pela violência, pela confusão? Será que na época de Jesus era melhor? Obviamente que não. Obviamente que não. Será que as pessoas daquela época tinham mais evolução? Obviamente que não. Mas os discípulos certamente entendiam mais que muitos de nós hoje, mas tinham as mesmas questões, as mesmas perguntas. E Jesus sabe direcionar. Não é touchscreen aqui, né? Ainda. O último de baixo. Muito bem. Tem um óculos aqui, ver se ajuda um pouco hoje. Então tem um coloca aqui que eu vou colocar para vocês, que era a mesma ideia que eu estou dizendo para vocês, que ele ficava perguntando os discípulos, mas e os maus do mundo? Temos que convencê-los e etc. Numa noite tranquila, gente, ou eu leio ou falo no microfone. Um dos dois. Deixa eu ver se acho que sem óculos está melhor. Tem que falar no microfone? Numa noite... Oi? Então tá bom. Deixa aqui. Se alguém reclamar, a gente volta. Numa noite tranquila, depois de lhe escutar as ponderações, perguntou-lhe Jesus em tom austero. Ou seja, perguntou pro discípulo, que a gente vai saber quem é. Porque ele estava justamente nessa reclamação, entre aspas, aqui, que normalmente a gente acaba escutando por aí. Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Essa é a primeira pergunta que Jesus faz para Tadeu. Como se recebesse uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo com sinceridade. Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Se procuras semelhante realidade, por que reclamas no adversário em primeiro lugar? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconhecermos que todos somos irmãos
no mesmo caminho. Então essa é a primeira dica de Jesus. Eu acho que ele está dando essa dica para todos nós. Qual é o principal objetivo de sua vida, das suas atividades? Se buscas o reino de Deus, por que está a exigir do outro, do próximo, do mal, do inimigo, a reforma? O objetivo é dele, é dela. O nosso tem que ser o nosso. Porque não é justo gastarmos o nosso tempo a exigir do outro aquilo que ainda não fizemos em nós próprios. Isso é que Jesus está falando para Tadeu. Busca realizar o reino de Deus na sua intimidade, porque, acima de tudo, e todos nós somos irmãos e irmãos em Deus. Elas chegará o dia deles, como chegou o dia de tantos outros que está a nos acompanhar aqui na espiritualidade maior. Já conquistaram. Já fizeram essa conquista que nós estamos a principiar e não exigiram de nós. Então essa é a grande dicotomia e a grande confusão que a gente vive nos dias de hoje. Porque nós vivemos a exigir mentalmente que todo mundo no mundo conquiste o reino de Deus. Mas se eu já conquistei, se eu conquisto o meu reino, que é de Deus, aliás, não é meu, que está dentro de mim, eu estou vivendo em um reino. Certo? E o outro reino, da violência, da barbárie, não poderá invadir aquilo que é de conquista pessoal e particular minha. Nós podemos dividir, auxiliar, mas não podemos transferir aquilo que nós conquistamos para o outro. Dessa forma, o outro também não poderá fazer isso. É uma conquista particular de cada um. E então sintonizarmos as nossas energias nas nossas conquistas. Na conquista maior da nossa vida. Vamos ficar indiferente para o outro? Obviamente que não. Mas iremos perder as energias, a nossa paz, a nossa segurança, a nossa saúde psíquica, emocional e fisiológica, porque os outros no mundo estão maus. Aquela pessoa, afinal de contas, são todos irmãos e irmãs nossas. Talvez no seu último passo daquela conquista que a gente está falando, da violência. Já está no final. Como estava Paulo. Quem vê-se Saulo, dizia, esse não é o mesmo homem. Quem visse ele apedrejar Estevão de sangue frio em um templo religioso, falava, esse aí, meu Deus do céu, para que Deus mantém um ser desse na terra? Suponhamos que uns ou uma pegue um espírita, põe lá dentro do centro espírita e apedreja ele até a morte. Há umas pedradas meio invisíveis, tem, mas essas daquele tempo não tem. Não mata. Dá uma aleijadinha no espírito, mas ele se recupera. Qual seria a nossa atitude? Cadeia perpétua, pena de morte no mínimo. E 10 reencarnações em outro planeta mais primitivo do que na Terra. Mas Paulo não somente apedrejou Estevão. Ele mandou aprisionar dezenas, talvez centenas de famílias. Levou à morte pais, mães, separou filhos e etc. Deus deixou ele. Ele estava no seu último passo de rebeldia, de violência, da conquista da terra, do reino da terra. Então Jesus falou, não, meu filho, chegou a sua hora de mudar o caminho. Esse talvez
Saulo, é esses que nós vemos na atualidade. Nós já estamos no princípio de Paulo, na nossa luta, na nossa busca de recuperação ou conquista ou desenvolvimento do reino de Deus. Então nós não conhecemos o caminho, nem a trajetória, muitas vezes, de ninguém. E talvez, muitas vezes, esses que hoje nós condenamos aos umbrais e a outros planetas estarão redimidos primeiro que nós. Porque não está longe dele a conquista. Está dentro dele. A mesma conquista que ele vai fazer, a mesma conquista que nós vamos fazer, a mesma conquista. E está tanto dentro dele quanto dentro de nós. Certo? Então, quando ele quiser ou ela quiser e procurar, vai acontecer. Tanto vai acontecer em nós. E poderemos medir o dia, o momento, a hora que o sujeito, que a moça, que o senhor, que a senhorita vai começar? Ninguém pode fazer isso. Então devemos preocupar e trabalhar e envidar todos os nossos esforços para nós. Diz o seguinte. E quando os negócios do mundo nos são adversos, e quando tudo parece em luta contra nós, perguntou o pescador de olhar inquieto. Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade. Qual o melhor negócio do mundo? Bartolomeu. Esse aqui já é outro discípulo. Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseja marchar para seu amor por entre as luzes do caminho? Não seria a diversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Eu ouço muitas vezes as pessoas, mas tudo parece estar contra nós. Espíritas, protestantes, católicos, eu ouço de todos os lados, muitas vezes até de mim mesmo. Mas meu trabalho não dá certo, é um, é outro, etc. Quando tudo isso parece estar contra nós. Ele fala aqui, não vale mais. Muitas vezes os negócios do mundo muitas vezes, nos encadear ainda mais as preocupações, as aflições, etc. Alguns amigos dizem assim, Adriano, parece que não tem nada que dá certo para mim. Aí começa a desfilar um rosário somente sobre negócios. Eu falo, mas você não tem uma mulher? Tenho. É boa? Sim, a gente dá muito certo. Tem um filho também, já está na faculdade. E tem 300 outras conquistas maravilhosas, mas nada está dando certo na vida da pessoa porque os negócios não estão indo bem. É a conquista da terra ainda. Essa é a cultura. Porque nós educamos as nossas crianças, nós fomos educados para isso. Meu filho vai estudar porque você precisa ter um emprego bom. Você precisa fazer isso para poder ganhar muito dinheiro. Tudo indicando que se eu tiver isso, se eu tiver aquilo outro, eu vou dar melhor, vou conquistar mais coisas no reino da terra. Hoje em dia está mudando. Vai estudar, meu filho, porque você vai aprender mais, você vai educar mais. Vai estudar porque você vai aprender sobre as leis que regem e vai ser um melhor cidadão para trazer a paz e etc. na terra. O Centro Espírita, a gente viu aqui no final de semana, preparando o cidadão do futuro, ou já de hoje, o cidadãozinho,
para manifestar essa realidade que ainda nós tentamos buscar. A conquista deles já começaram da infância, a conquista de si mesmo, tá sabendo quem são, de onde vieram. Talvez é por isso que o Espiritismo responde: onde você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você vai. Porque a maioria de nós na Terra não sabemos nem de onde viemos, nem para onde vai, e nem o que está fazendo aqui. Está totalmente perdido. Totalmente perdido. Porque tu conquistou para todo lado, agora perdeu a graça. Estou perdido. O Espiritismo não é assim. Nos indica o caminho seguro. Agora, a escolha de palmilhar esse caminho é toda nossa. É toda nossa. Um pouquinho mais na frente aqui. E o tempo já quase acabou, gente. Vocês não acreditam nisso? A vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas soturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. O que Jesus quer dizer com isso? Tem tantas outras coisas que ele quer nos dizer. Cada minuto, cada momento é uma oportunidade de semearmos o que já desenvolvemos em nós do que se concerne ao reino de Deus. Porque o reino de Deus é composto das virtudes. Quanto mais virtuosos nós somos, mais conquistado, mais desenvolvido estará o reino de Deus em nós. Quanto mais tivermos capacidade de perdoar, quanto mais compaixão, quanto mais alegria, quanto mais entendimento, quanto mais compreensão, mais se expande o reino de nós. Isso significa que nós estamos nesses instantes de desenvolvimento cumprindo as leis de Deus que está na nossa consciência, porque o reino é de Deus e todo o reino ele é regido por princípios e leis. Os moradores, os cidadãos deste reino precisam então se adequar, conhecer profundamente as leis, do contrário estarão transgredindo-as. Só que nós estamos inseridos num reino e não queremos saber das leis que regem. E daí o que é que acontece? Punições a todo momento. Substituímos os tickets pelas aflições. Não perdoou? Ticket. É o ticket da aflição, do coração pesado. Não entendeu, não compreendeu? Multa. Multa da consciência pesada, da depressão, da culpa. E assim por diante. Porque as instruções estão a nosso favor. Então lá, para não termos essa desculpa, pelo menos nós espíritos, está lá no livro dos Espíritos. As leis, as 10 leis morais ou 11 leis morais do livro dos Espíritos. Que podemos conhecê-las, mas quem quer conhecer? Nós precisamos então conhecer o que rege o reino de Deus. E daí, à medida que nós estaremos praticando ou nos enquadrando nas leis de Deus, não as transgredindo, nós estaremos então sendo cidadãos universais que temos capacidade de viver num reino de paz, de tolerância e de amor. Como pode, né? Porque nós queremos viver muitas vezes em instâncias, em planetas superiores, onde não existem essas loucuras que nós não queremos passar, certo? Mas nestes reinos superiores que a Terra, todas as leis, quase todas as leis que aqui não conseguimos cumprir, é cumprida lá. Como nós iremos viver em um reino desse? Onde a lei do perdão ela é cumprida quase que com totalidade. A lei da compreensão, a lei do trabalho,
todas essas leis que ainda estamos a princípio de desenvolvê-la. Como nos sentiríamos nesse reino? Um dos piores criminosos. É como talvez um bárbaro sente no meio de uma civilização mais avançada, totalmente fora, né? Como um desses que muita gente vê por aí. Então nós estamos aqui, ou seja, com todas as oportunidades que ele está falando aqui. E é Jesus que está falando. Busque nas oportunidades para alcançarmos então, ou seja, temos tudo. Estamos vivendo, como diz lá Charles Dixon, lá um tempão atrás aí, é o melhor dos tempos. É o melhor dos tempos. É a melhor das épocas. É a que estamos vivendo. Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós fortaleza permanente? Essa é uma perguntinha. Suponhamos que a gente está perguntando para Jesus, gente. Ele vai estar aqui respondendo para vocês nos ouvidinhos de cada um. A verdade não exige. A verdade não exige, gente. E Jesus está falando. A verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderá reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia, porque nos firmemos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai. Então a verdade, em primeiro lugar, ela não exige, a verdade transforma. Então, nada de exigências descabidas. Ela precisa, então, operar transformações. E aqui ele está falando, o Evangelho não exige estados especiais de ninguém. Nos convida. O Evangelho de Jesus é manso, é pacífico. Não existe essa violência de linguagem que nós estamos acostumados. É um convite amoroso. É tanto isso verdade que Jesus cuida de nós antes, até nos dias de hoje e assim por diante, sem uma sequer violência contra nós. Nem mesmo contra aqueles que o crucificaram. Então, é do convite, é do amor que nós iremos transformar. Como eu já sempre dizia aqui, nós não resistimos ao amor de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E este é aquilo que precisamos conquistar em nós. À medida que desenvolvemos isso, as portas do mundo se abrirão para nós. Nós aprendemos aqui e acolá a resistir a tudo. Temos todas as peças aqui enterradas em nós de como lutar com todo tipo de esperteza, de todo tipo de palavreado, de retórica e de língua. Tudo que a gente pensar, a gente está lutando contra. Mas quando chegar o amor, não tem ninguém aqui que pode resistir. E é isso que está fazendo a gente estar aqui no dia de hoje. Porque se as pessoas, a nossa mãe, o nosso pai, seja quem for, tivesse exigido de nós, tivesse brigado com nós, tivesse usado de violência, nós não estaríamos aqui. E se Deus tivesse utilizado isso, também não. Mas é preciso, como ele está falando aqui, trabalho, busca, resistir às tentações. Não cair em tentações. Aliás, esse é um tema que eles chamam hoje na ciência, a ciência da felicidade. E resistir às tentações é um dos pontos chaves da nossa felicidade, da construção do nosso autoestima. Essa é a ciência da felicidade hoje em dia, aí nas academias de ciência da Terra. E procure investigar como nós podemos adquirir a felicidade e resistir às tentações, por pequenininhas que sejam. Tem uma pesquisa que demonstra, por exemplo, que lá na infância, 4 anos, 5 anos de idade, foi feito um estudo com esse grupo, em que as mães, que os educadores ensinam as crianças a resistir a simples cookies de chocolate, coisas dessa natureza, na sua faixa adulta,
eram mais bem-sucedidos em todos os setores, inclusive mais felizes. Financeiramente, escolasticamente, nas escolas, relacionamento. Diz-se que, nessas próprias pesquisas, que quando nós nos, entre aspas, aqui, policiamos, utilizando o vocabulário antigo, né, daquela violência, ou nos regulamos, até de utilizar de vocabulário errôneo, de dar aquelas respostas pequenininhas no inglês, no, não sei o quê. Quando começamos a corrigir esses simples detalhes da nossa vida, a nossa autoestima vai lá em cima. Porque antes dizia, eu preciso ter autoestima para fazer isso. Para fazer um make-up, para poder ir a um cinema, para fazer isso, para fazer aquilo outro. Hoje não. Hoje eu preciso fazer isso para ter uma autoestima. Eu preciso ir no cinema para ter uma autoestima. Eu preciso fazer um make-up para ter uma autoestima. Eu não tenho autoestima e vou fazer um make-up. Transferindo para o espiritismo. Eu preciso agir no bem para que minha autoestima suba lá em cima. Se eu ficar esperando a minha autoestima subir lá em cima para fazer o bem, não vai acontecer, porque acontece ao contrário. Foi demonstrado e hoje em dia é aceito essa, porque é a pura verdade. Desculpa, pensei que estava tendo uma tradução ali. Try again. Ok. Missing the connection. Try again. Só para terminar. Então, gente, é como a gente vê nos dias de hoje. Quando a gente faz o bem, a gente se sente super feliz. A nossa autoestima foi lá em cima. Quando estamos juruzinho em casa e tal, que a gente vai sair para visitar um doente, qualquer, ir no centro espírita, dar um passo ou outras coisas, a gente não se sente bem. A autoestima que foi lá em cima. Primeiro a gente fez. É preciso então fazer. Porque isso vai atrair do nosso espírito o Deus, um D minúsculo, que somos todos nós. E desenvolver o reino da luz. Constantemente no Evangelho ou nos livros que falam do reino de Deus, fala de luz, de claridade. E a claridade ela vai cada vez mais se estendendo à medida que ela vai tendo combustível. E o combustível, certamente, para a iluminação completa de nós, é o amor. E o amor se faz através de ações constantes. Quanto mais ação, mais coisas boas teremos. O nosso tempo está vencido. O convite, gente, é para que a gente conquiste mais. Mais isso que a gente falou, que é do reino de Deus. Muito obrigado.